Então, vamos lá, pessoal, mais um vídeo então. Populações americanas e africanas, já tem um vídeo menor aí no canal, então, mas eu vou dar uma sequência aqui. Fazer um mais elaborado agora para vocês, tá? América, diversidade linguística ameaçada, né? Esse mapa aqui, é, ele traz algumas representações das diversas línguas presentes, não só na África, mas também no continente americano. São esses dois continentes aí que são o nosso foco de estudo agora, tá? A gente sabe que os primeiros seres humanos eles vão surgir aí na África aí há milhões, há centenas de anos, né? Aproximadamente 70 mil anos atrás, os primeiros hominídeos então eles se deslocam da África para a Península Arábica, depois vão para a região ali da Ásia, Europa, Oceania e depois vem para as Américas, né? Então, durante 400 anos aproximadamente, esses hominídeos eles surgem na África e vão se deslocar para os demais continentes, em sua maioria, né, de maneira involuntária, por meio de escravidão. Quando a gente fala de América, a gente tem que compreender que boa parte dos indivíduos que vêm para dentro do nosso país, por exemplo, aqui para o Brasil, né, a gente tem de negros que vieram para trabalho escravo. Né? Estima-se que no Brasil, aproximadamente 4, 5 milhões aí de negros foram trazidos para trabalhar nas lavouras aí de cana-de-açúcar, café, enfim. Então, alguns dos fluxos migratórios foram espontâneos, mas boa parte dos fluxos foram forçados. Então, a colonização na América ela tem o seu auge ali no século XV até o século XIX, né? E você tem três potências internacionais que são muito importantes, a gente tem que falar delas quando se fala em colonialismo na América. Portugal e Espanha, como vocês já devem ter ouvido falar, ocuparam aí principalmente a região ali da América Central e América do Sul, enquanto que a Inglaterra se preocupa mais com a ocupação aí da América do Norte. O que nós temos aqui que podem estar aí mostrando para nós enquanto influência, né? A gente tem ainda hoje resquícios dessa ocupação europeia, né? Por exemplo, a extinção de muitas comunidades nativas, né? O português, por exemplo, quando chega no Brasil, ele entra em contato com os índios, mas vários desses índios nunca tiveram contato com nenhum tipo de doença, então eles não têm anticorpos e acabam morrendo, ou esses índios acabam sendo mortos aí por guerras e conflitos com os próprios portugueses. Além, é claro, da eliminação por guerras, doenças, a gente não pode esquecer de mencionar a miscigenação entre essas nações. É o que fez com que, por exemplo, a população do Brasil se transformasse numa das populações mais miscigenadas que nós conhecemos até hoje. Né? Nesse período nós temos uma economia que se baseia no mercantilismo, né? Onde você tinha a busca por lucro através da compra e venda de produtos. Né? Esses produtos, na sua grande maioria, eram acessíveis a quem era dos níveis mais elevados da sociedade, a uma certa elite. Né? E, claro, esses produtos muitas vezes eram produzidos através de trabalho escravo. Tá? O colonialismo na América ele vai chegar ao seu fim nas primeiras décadas do século XIX, né? E, claro, isso antecede a sua ascensão na África nas décadas finais ali desse mesmo século, tá? Uh, Quando a gente fala de ocupação territorial, a gente não pode esquecer, né, que alguns países tiveram caracterizações diferentes no que se refere às suas ocupações. Né? Por exemplo, os portugueses eles colonizam o Brasil, né? E a forma de colonização implantada aqui dentro do nosso país, ela se deu através de uma colonização de exploração, ou seja, os portugueses vinham, ocupavam, retiravam o que tinha de bom aqui dentro do nosso território e mandava depois para a Europa, né? Por um bom tempo isso ficou ocorrendo até que o Brasil se transformasse em uma nação independente. Nos Estados Unidos, os ingleses vêm, ocupam esses territórios, né? E, claro, desenvolvem esses territórios. Então é uma forma de colonização totalmente diferente, que não é tão exploratória, né, quanto as demais regiões. A África, né, ela foi colonizada aí pelos europeus, né, não só portugueses, mas a gente vai ter a colonização alemã, belga, espanhola, francesa, holandesa
italiana, portuguesa, né? Os portugueses eles vão colonizar alguns países que hoje a gente reconhece eles porque falam português, né? Moçambique, Angola, Cabo Verde, por exemplo, né? Os franceses vão colonizar aí algumas outras áreas da região mais ocidental da África, como por exemplo a Costa do Marfim, Mali, enfim. E claro, os ingleses vão colonizar aí mais a porção sul, como por exemplo a África do Sul, aqui embaixo, por exemplo, o Quênia ou até mesmo o Egito na porção mais ao norte aí da África. Então você tem uma distribuição do continente africano aí para vários países europeus. Enquanto que as Américas nós temos apenas 3 ocupações. O que diferencia é que a partilha da África ela se deu de acordo com os recursos naturais, né, e os interesses das nações que iam ocupar esse continente africano. Esse continente ele é o continente mais pobre hoje justamente por essa forma de colonização que ocorreu aí dentro desse continente, né? Apesar da forma exploratória que nós tivemos aqui no Brasil, a gente foi colonizado por uma nação só, enquanto que a África foi colonizada por várias nações, o que fez com que algumas regiões fossem mais exploradas, outras menos, e devido aos conflitos ali das grandes guerras, houve o processo de descolonização da África, onde esses países depois de dividirem a África em várias porções territoriais, simplesmente se retiraram e as nações ficaram sem uma administração, o que as levou para a extrema pobreza que nós conhecemos hoje, né? Os continentes, do ponto de vista de distribuição demográfica, apresentam características bem específicas. Por exemplo, a Ásia, o continente asiático, apresenta aí os maiores índices populacionais, né? Cerca de 95 habitantes por quilômetro quadrado. A Europa apresenta aí 73 habitantes por quilômetro quadrado. Esses dois continentes são os continentes que são mais densamente povoados, tá? A África já tem uma densidade demográfica bem menor, que é próxima de 35 habitantes, enquanto que o continente americano tem uma média de 23 habitantes por quilômetro quadrado. 23 a 25 é a média demográfica do Brasil, por exemplo, né? O continente americano apresenta algumas características, né, que facilitam a ocupação humana. Então, as florestas de coníferas são um exemplo aí no Canadá. Só que no Canadá a gente tem um pequeno problema, que as baixas temperaturas acabam afastando as populações. Do ponto de vista de território, a gente tem a floresta amazônica no Brasil, que também é uma região de vazio demográfico. Na África, a gente tem aí as grandes áreas de deserto, que também são aí consideradas áreas de difícil acesso ou de difícil ocupação. Então, a população ela vai se distribuir para pontos específicos do território onde a vida se torna mais fácil. Tanto é que a região temperada do globo é a região onde você tem os maiores índices populacionais, porque são regiões que apresentam aí 4 estações bem definidas e geralmente os territórios aí são territórios de boa ocupação, né? Você pode ver, inclusive, que algumas nações apresentam aí grande luminosidade nessa imagem aqui. Por exemplo, aqui os Estados Unidos têm grande luminosidade, então quer dizer que é uma nação muito bem desenvolvida. Os países da União Europeia aqui apresentam alto desenvolvimento pela quantidade de luzes. Na Ásia, o Japão apresenta grande quantidade de luminosidade. Isso representa não só o alto índice populacional, mas também o alto desenvolvimento dessas nações. Se você observar aqui, a África é praticamente aí um grande apagão, né? Uma região escura. Por quê? Porque apresenta baixos índices demográficos, não só do ponto de vista de ocupação, mas a extrema pobreza também está presente aqui, não deixando essas nações se desenvolverem. Ok? Dando sequência, então, a gente tem aí também, quando se fala em pirâmides etárias, né? A pirâmide etária ela serve para estudar a estrutura da população, né? O continente americano, América, né, ele é um continente com variações econômicas, não só variações econômicas, mas socioculturais e ambientais também, né, e as populações apresentam diferentes perfis, por isso que a gente vai ter algumas pirâmides etárias bastante diferentes. Eu vou pegar aqui, por exemplo,
a pirâmide etária da Guatemala, se você observar, você tem uma base relativamente larga que vai se afunilando, né? A base aqui embaixo é o número de jovens, né? Os nascimentos, enquanto que o topo dessa pirâmide são aquelas pessoas que têm um índice maior de idade, né? Se você observar, você tem uma base mais larga e que vai afunilando, quer dizer, você tem taxas de natalidade que são mais altas e uma expectativa de vida aí que não tem tanto, não tem um desenvolvimento tão bom assim. Só que se você observar, essa base mais larga, ela não é uma base tão larga assim, o que faz com que você perceba que a Guatemala apresente aí alguns índices de desenvolvimento relativamente bons em alguns aspectos, porque você tem aqui ó, indivíduos que chegam até os 95, 99 anos de idade, tá? Agora vamos pegar uma outra pirâmide, vamos pegar o Uruguai aqui, ó. O Uruguai tem uma pirâmide etária muito parecida com a pirâmide etária da Guatemala, tá? Então você tem aí populações e nações que apresentam características muito parecidas, né, do ponto de vista socioeconômico, né? A África, né, voltando ali a falar do continente africano, ela tem cerca de 1,256 bilhão de pessoas e essa população é distribuída de maneira desigual aí por todo o território. Se você observar aqui, algumas regiões você tem uma densidade demográfica maior, enquanto que algumas regiões você tem alguns vazios demográficos, né? Vazios demográficos são regiões aí com baixíssimas taxas de densidade demográfica, tá? O crescimento populacional médio é de 2,6% ao ano, no que se refere ao crescimento da população, né? O que faz com que algumas áreas tenham aí uma densidade demográfica um pouco maior. Ou seja, o continente africano, então, ele tem ao longo do tempo uma população que é jovem, porque você tem nações que têm uma alta taxa de natalidade, o que faz com que os governos tenham que desenvolver aí políticas que impulsionem, né, a redução dessa natalidade, mas que também façam com que a economia do país possa se desenvolver, né, colocando principalmente esses jovens aí no mercado de trabalho. O IDH dos países aí da África ainda é muito baixo, são poucas as nações, né, ou quase que nulas as nações que têm um IDH médio para alto. A África do Sul tem se destacado nos últimos anos, ok? O que eu tinha para falar por enquanto era isso. Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários aí. Valeu, tchau, tchau.